Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 12 de fevereiro do ano de 2016. Eu estou essa semana inteira um pouco desatualizada com as notícias que estão acontecendo pelo mundo. Vi muito pouco, a última que eu vi foi o meteoro que caiu lá na Índia, meteorito, porque é menor, né? E matou um homem, deixou alguns resíduos de pedra azul escura ali naquela cratera que se formou. A última notícia vi de um terremoto que teve também na cidade de Taiwan. E o resto da semana estou meio concentrada nas coisas de Deus, né? Meio no sentido... Estou procurando dedicar realmente o tempo que eu tenho disponível nas coisas de Deus através desses vídeos. E como a gente está estudando Apocalipse, não é só abrir e ler e falar, mas o livro de Apocalipse, ele precisa ser... Como se diz, quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa prestar atenção muito nas palavras, no significado delas. A gente precisa olhar as referências bíblicas, a gente precisa muito olhar as referências bíblicas, tá? Dependendo de onde você está em Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um pouquinho confuso para quem não tem noção nenhuma de Bíblia, porque ao mesmo tempo que ele fala uma coisa, parece que ele mistura. Quando você parte do capítulo 4 para frente, né, você já entra no capítulo 5, você às vezes tem a sensação que ele fala uma coisa lá num tempo, depois ele volta no outro tempo. Parece que ele descreve muita coisa desorganizadamente nos tempos. É como se não tivesse uma sequência precisa. Então, eu, Ana Paula, quando eu leio o livro de Apocalipse, então eu presto muita atenção nas referências. E é claro, meu amado, minha amada, a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus através do Espírito Santo para nos dar compreensão das coisas que são escritas aqui. Amém? Porque senão, meus queridos, a gente começa a falar besteira. E temos que ter muito temor com a palavra de Deus para não falarmos besteira, para não pregarmos heresia, para não trazermos confusão no meio do povo de Deus. É uma responsabilidade e é só o Senhor que realmente pode nos dar, como que eu digo, autorização para falar das coisas dele com sabedoria, porque senão muita gente está se perdendo. Eu vou dar só uma pincelada, ouvi uma pregação de um pastor muito querido, mas muito querido mesmo. Ele é um pastor que eu amo muito. Eu ouvi uma pregação dele muito perigosa. Não é uma pregação absurda, que pode até não ser, mas assim, ela chega a ser absurda pelo modo como ele coloca o tempo do arrebatamento, o tempo da segunda vinda de Jesus. Ele fala no áudio dele que ele vai lá em Mateus 24, busca aquele texto quando Jesus fala, né? Não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Em palavra curta, aquele texto diz que aquela determinada geração, que é a geração chamada do brotar da figueira, que aconteceu no ano de 1948, é a nação de Israel que voltou a ser nação. Então Jesus se refere que essa geração não passará até que aconteçam todas essas coisas. E se você ler todo o capítulo, você vê lá até a segunda vinda de Jesus, quando ele vem para vingar do anticristo, né? Vingar dos maus, limpar a terra e entrar o milênio, inaugurar o milênio. Então é a segunda vinda de Jesus. Então ele fala, não passará essa geração. Aí o pastor ele fala, qual que é o tempo de uma geração? 70 anos. É o que a Bíblia fala, 70 anos, 80 pode ser enfadonho e cansaço, ok. Então ele fala, quem nasceu no ano de 1948, da data que Israel se tornou nação para frente, faz parte desta geração. Até aqui
é justo, nós estamos de acordo, todo mundo, né? Então ele fala, você que está me ouvindo, tem 30 anos, 40 anos, você faz parte dessa geração, porque você nasceu dentro dela. Até aqui tem sentido. E aí ele fala, Jesus pode vir, não sei o que, nesse momento, nós estamos dentro do tempo e tal. Até aqui, ok. Mas aí ele fala, você conta 1948 mais 70, aí eu não tô com a calculadora aqui, mas nós vamos chegar num ano bem absurdo, né? Porque 48, quase 1950, mais 70 anos, são 7, 8, 9, 10, 11, 12... Nós estamos falando de... tem que usar a calculadora aqui. Nós estamos falando do ano de 1000... Peraí, deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. Ele fala o seguinte, ele fala 1948 mais 70, que seria o tempo dos 70 anos da geração. Nós vamos cair no ano de 2018, ok? Então... muitos teólogos aí que estudam, né, as profecias da volta de Jesus, eles dizem que até o ano de 2018 pode ser o arrebatamento, pode se cumprir todos aqueles sinais ali que falam da volta de Jesus, né? Pode estar abrindo o tempo da grande tribulação e ali vai entrar o anticristo. Quer dizer, então, a maioria dos teólogos, eles dão uma espécie de observação que no ano de 2018 acaba os 70 anos da geração do brotar da figueira. Então, tem vários pastores sérios que dizem, pode ser que até 2018, no máximo, a igreja vai ter sido arrebatada, vai ter sido levada ao céu, e aí começa a grande tribulação. Quer dizer, pode ser que do ano 2018 para frente seja inaugurada a dispensação da grande tribulação na terra, que é quando vem o anticristo, aí vem os tais famosos 7 anos, né, do reinado dele, perseguição, morte, tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse, aqui as pragas, as taças e etc. E aí vem, nesse meio tempo, né, a contagem entra na última semana das 70 semanas de Daniel, enfim. Então, a maioria dos teólogos defendem isso, né? Eu também acredito nessa linha. O pastor em questão, ele disse que a geração, ela não passa, quer dizer, passar uma geração, ela toda morrer, falecer. Então ele fala, você tem seus 30, 40 anos, você nasceu na metade dela. Se você morre por agora, você passou. Mas seus filhos nasceram ainda dentro da geração do brotar da figueira. Então ele fala que uma geração leva uma média de 70 anos, pelo que eu entendi. Aí ele fala o seguinte, imagine que nasça o último ser humano ainda dentro da geração do brotar da figueira, exatamente no ano de 2018. Então, esse último ser humano nasceu no último momento ali, antes de fechar a geração do brotar da figueira, quer dizer, nasceu em 2018, aí ele fala que enquanto essas pessoas todas que nasceram no último período da geração da brotar da figueira ainda estão vivas, e para que essas pessoas faleçam, a gente calcula uma média de 70 anos. Então, seria 2018 mais 70 anos, isso aí é o mínimo, hein? Pode ser que a pessoa morra com 90, com 100. Então, nós estamos falando do ano de 2088. É onde o pastor fala, pode ser que ainda demore 70, 90 anos para a segunda volta de Jesus. Essa é uma pregação perigosa, audaciosa. Não vou dizer que é verdadeira ou falsa, mas é uma pregação perigosa, audaciosa, porque quando a gente olha para fora, a gente ainda não consegue mais visualizar essa terra caminhando até o ano de 2080. Eu não tenho não tem como, porque você vê, até o ano de 2018 nasce um bebezinho dentro da geração do brotar da figueira, aí esse bebezinho, ele entra já na nova geração, que vai ser a geração fora do brotar da figueira, mas ele pertence à geração anterior, porque ele ainda nasceu.
Quer dizer, enquanto esse bebezinho que vai crescer não morrer, então não passa essa geração, como diz o pastor, como defende o pastor. Então Jesus, ele não vai voltar e as coisas ali que estão descritas no livro não vão acontecer antes que cabe. É audaciosa. Por que eu chamo atenção para esse tipo de situação de palavra? Porque nós temos que ter um conhecimento médio, nem básico, da volta de Jesus. Nós temos que ler muito, porque imagina uma pessoa que acabou de ter contato com a notícia da volta de Jesus, ouve uma pregação dessa, essa pessoa vai pensar, uau, então ainda tem mais uns 90 anos aí pela frente. Se é uma pessoa que não tem a linha de raciocínio e de análise das coisas que escuta e está crua das informações, essa pessoa pode se iludir que ainda vai ter no mínimo uns 40, 50 anos para ela. Então essa pessoa pode, de modo automático, não se preparar para a volta de Jesus o suficiente. Ela pode como que dar uma pequena relaxada. E isso é perigoso, porque se ela não ajunta o óleo, que é o óleo do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, é a prática das coisas de Deus, pode vir um arrebatamento. Antes que essa pessoa imagina, muitos sobem e ela fica. Porque ela foi e interpretou de modo errado a palavra que esse pastor deixa. Então, são pregações muito perigosas, muito perigosas. Eu não estou aqui para julgar essa palavra que esse pastor pregou, porque se a gente raciocina, imagina que o arrebatamento ele vem até o ano de 2018, ok? Vamos imaginar que a gente ainda vai ficar aqui até 2018 mesmo. E vamos imaginar que você que está aqui me ouvindo ganhou um nenenzinho exatamente no fechar da geração do brotar da figueira. Amada, vem o arrebatamento, seu nenenzinho vai subir. Quer dizer, todas as crianças na idade da inocência, aos olhos de Deus, vão subir nessa geração. Todos os seres humanos que ficarem para trás na terra, elas vão entrar na grande tribulação. Porque Deus, ele tem sempre o seu remanescente. Isso quer dizer que nem todo mundo que nasceu dentro da geração do brotar da figueira é de Deus. Tem o coração inclinado para Deus, ama a Deus, o está esperando. Então, até o ano de 2018, a maioria crê que já vai ter acontecido o arrebatamento. Mas você basta olhar os sinais e a agenda dos senhores do mal, do mundo. Eu nem chamo mais de senhores do mundo, mas senhores do mal, porque são maus. Tá tudo muito acelerado, por isso que eu falei, eu tô meio desatualizada de notícias. A gente tem conversado muito com os irmãos, acaba que isso toma muito nosso tempo. Quando eu converso com uma pessoa, eu não converso superficialmente, eu não falo assim, né? Se a pessoa tem um assunto, quer conversar, às vezes eu fico um dia inteiro por conta mesmo, eu vou conversando com aquela pessoa, a gente vai esclarecendo, né? Então, o que acontece? Acaba que eu fico sem tempo para ver algumas coisas, notícias e tal. Mas, glória a Deus, a gente tem uma noção que os dias são maus e que os sinais estão aí. Então, vamos tomar cuidado. A base, apesar que o pastor amado, ele fala, Jesus está próximo, eu creio que ele está muito próximo, ele está voltando. Quer dizer, o tempo todo ele afirma que Jesus está muito próximo. Então, assim, é igual eu falei, foi uma palavra muito audaciosa, muito pesada, muito profunda, mas muito perigosa. Que se uma pessoa não tem um mínimo conhecimento da teologia, de como que está acontecendo, das profecias, essa pessoa simplesmente ouve muito superficialmente essa mensagem e acredita que ainda tem muito tempo aqui na Terra. E nós não temos muito tempo na Terra. Eu vejo pessoas todos os dias chegando e falando, irmã, acabei de receber a notícia da volta de Jesus. Eu tô louco, eu tô desesperada, porque eu não imaginava essas coisas, eu nunca ouvi falar dessas coisas, ninguém nunca me explicou sobre isso. Amém? Boa abertura, começamos bem abrindo esse vídeo, né? Eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai durar, mas glória a Deus, a gente precisa estudar a palavra do Senhor.
Eu estou tirando o tempo que for necessário para estar aqui com os irmãos estudando esse áudio, tá? Se eu vou ficar aqui 1 hora e meia, glória a Deus. Então eu peço que os irmãos também, né, tenham a boa vontade de ouvir com calma isso que a gente vai estudar hoje. Quero pedir aos irmãos que peguem as suas Bíblias. Você que está aí escutando comigo, pega a sua Bíblia e você hoje vai estudar comigo, tá? Lendo a sua Bíblia, se você tiver condição. Se não, você pode tentar anotar as referências que eu vou passando e depois você vai lendo com o Espírito Santo. Por que eu estou pedindo isso? Porque quando a gente entra nesse assunto que nós vamos entrar aqui agora, a gente vê uma situação um pouco confusa. Eu não ouso dizer que isso que nós vamos ler aqui agora já está acontecendo. Eu, Ana Paula, eu já gravei um outro vídeo totalmente sobre esse assunto e lá eu disse também, eu não sei, eu não ouso dizer que essas coisas literalmente estão acontecendo. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, Apocalipse até o capítulo 4, a igreja está na terra. Do capítulo 4, onde você lê lá no versículo 1, quando o anjo fala para João, olha, depois destas coisas, quais coisas? As cartas às 7 igrejas, que estão lá em Apocalipse, amém? Que a gente estudou enfativamente e fatigosamente, então eu não vou voltar no tema, mas ele fala, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, né? Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. Ao soar da trombeta, nós, os que estivermos vivos, num abrir e piscar de olhos, estaremos nos ares, junto com aqueles irmãos que dormiram em Cristo, encontraremos com Cristo nos ares e estaremos com eles para sempre. Tessalonicenses, não sei se primeiro ou segundo, porque eu faço confusão. Mas aqui é uma referência muito clara ao arrebatamento. Porque enquanto Deus, enquanto o Senhor Jesus, ele fala com o apóstolo João, com as cartas às igrejas, João está na terra, na ilha de Patmos. Ali ele está simplesmente tendo as visões e a inspiração sobre essas mensagens. Mas quando entra no capítulo 4, ele fala, sobe para aqui. Passou o capítulo 4, você ainda vê lá a visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro, quer dizer, quando João vai lá para o céu, ele vê um livro selado com 7 selos. E ali aquele livro, João chora porque é dito que não tinha ninguém capaz de tocar, abrir e olhar para aquele livro. De repente se mostra o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então está se explicando já para João no céu, ele estava em espírito já lá no céu, sobre esse livro com 7 selos. E agora a gente entra no tema que é o Cordeiro abre os selos. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, amém? Então eu, Ana Paula, diante desse modo como a Bíblia traz para mim esse entendimento, eu não vou dizer que nós já estamos nos selos, mas também não vou dizer que não estamos, porque eu mesma, Ana Paula, eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. Tem só um selo que eu tenho certeza que não está acontecendo. Mas então a gente vai analisar essa história aqui passo a passo, e aí é que o Espírito Santo vai tirar a conclusão para você. Então não sou eu que vou dizer aqui, tá acontecendo isso aqui, esse selo tá aberto, já é aí, nós já estamos na abertura dos selos, como tem muita gente falando pela internet. Tem muita gente enfativamente afirmando que os selos já estão sendo abertos, pessoas até de renome. Mas eu, Ana Paula, prefiro simplesmente ler, analisar o que está sendo dito e a gente deixa no ar, porque é o Espírito Santo quem vai nos mostrar se essas coisas
né, estão realmente dentro disso aqui acontecendo, amém? Então eu pedi aos irmãos, quem pegou a Bíblia pode abrir em Apocalipse capítulo 6 e nós vamos ler. Temos que ler bem devagarzinho, vamos ver como é que a coisa já está acontecendo. Olha, o primeiro selo, vi, João, vi, quando o Cordeiro, ou Jesus Cristo, o Cordeiro é Jesus Cristo, amém? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então esse cavaleiro, ele estava num cavalo branco, e ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O arco não tem flecha. Esse arco não tem flecha, tem só o arco. Deixa quieto. Ele recebe o quê? Uma coroa. Quem recebe uma coroa tem então autoridade para governar. E aqui diz que ele saiu vencendo e para vencer. Basta. Então, o primeiro selo é o que se vê. Tem quem diz que este cavaleiro não é Jesus Cristo, mas é o anticristo, porque ele entra na grande tribulação, ele se revela, ele se manifesta, porque aquele que o detém foi retirado. Deus, ele é onipresente, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus e ele também é onipresente, então ele não pode sair simplesmente. Eu acredito que esse que o detém e foi retirado é o Espírito Santo dentro da Igreja de Cristo, a noiva sábia, a noiva prudente. Hoje, o Espírito Santo opera poderosamente nos nossos corações, de modo que ele transforma as nossas vidas e nós, consequentemente, pregamos o Evangelho por toda a parte. E através disso, mais almas são salvas. Quando a Igreja de Cristo foi levada para o céu, subir para aqui, como diz o apóstolo João, no início do capítulo, lá capítulo 4, o Espírito Santo, ele já não vai mais operar na terra como ele operava quando estava na igreja. Então, aí você volta como lá no Velho Testamento. O Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, eles vão preparar um espaço para proteger aqueles que vão ficar na grande tribulação por 3 anos e meio. Mas como que isso tudo vai ser? A Bíblia não fala exatamente a fundo sobre o assunto, e nós nem chegamos lá para tentar buscar referências bíblicas. Mas a realidade é que a porta da graça ou a dispensação da graça acabou. Quer dizer, essa porta no céu se fechou. Então, o modo como as coisas vão acontecer em nível de salvação não vai ser igual está sendo agora através da graça, no senso que você tem acesso à Bíblia, você tem acesso a esse material que você está escutando aqui comigo, você tem acesso a igrejas ainda que tem alguém que realmente leva Deus a sério, você tem acesso a irmãos com muita facilidade pela internet ou pessoalmente. Quer dizer, a graça é graça, está tudo distribuído, está tudo à disposição. Mas você já vê, eu, Ana Paula, já estou vendo, a porta da graça está se fechando. Você vê hoje não mais pastores pregando enfativamente e verdadeiramente a palavra de Deus, mas você vê as sentinelas. Pessoas como eu, como você, espalhadas pelo mundo inteiro,
apregoando o verdadeiro evangelho de Cristo. E pouquíssimos pastores. É isso que nós estamos vendo. Antigamente, qualquer igreja que você entrava estava bom, porque você escutava ali alguma coisa, se você não gostava, você ia em outra igreja, até achar alguma coisa que você estava bem, vinha embora para casa numa certa felicidade. Hoje, quando você começa a entender a Bíblia, a ler a Bíblia, a sentir o Espírito Santo falando com você, a coisa já começa a ficar diferente. Quer dizer, você já passa a exigir um material de qualidade e as igrejas, infelizmente, não estão dando. Nós estudamos as 7 igrejas ali do Apocalipse, então a gente identificou muito bem o que esse material que está aí é, da onde que sai. Ficou até mais fácil para você hoje conseguir entender mais ou menos qual que é o estilo da igreja que você achou, amém? Então, o que acontece? A partir do momento que o anticristo é liberado, significa que a igreja foi afastada, porque ele não tem poder para tocar na igreja. A Bíblia fala que Deus não nos separou, não nos reservou para a ira. Então vamos tomar cuidado. Está dizendo que esse cavaleiro recebeu um arco e foi dado uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. A Bíblia fala que o anticristo vai ter sucesso em tudo que ele fizer. E ele, de certo modo, ele vai vencer com aqueles que o apoiam. Então, uma vitória ele vai ter, que a Bíblia fala sobre isso. No final, ele vai ser derrotado. No final, os aliados dele serão derrotados, mas ele vai ter decapitado aqueles que não receberam a marca ou o número da besta na sua testa ou na sua mão direita. Ele vai ter feito um estrago na cidade de Jerusalém, ali em Israel. Ele vai ter feito uma bagunça no mundo inteiro. Quer dizer, isso são vitórias. Ele não ganhou a guerra, mas ele vai ter vitória em várias batalhas. Ele saiu vencendo. Agora, a gente já vê o espírito dele operando na terra por muitos e muitos e muitos séculos. E ele tem vencido, porque o inferno está abarrotado de gente. Pessoas estão declarando amor por Satanás aí pelas ruas do mundo. Estão sendo abertas igrejas a ele. O carnaval é todo dedicado a ele. Nos Estados Unidos, eles estão tirando o nome Jesus. Agora eu vi um artigo que eu consegui ver essa semana. A NASA baniu o nome de Jesus de dentro dela. Quer dizer, aqueles funcionários da NASA que eram cristãos já não podem mais, na hora da pausa, sentar em grupinhos com a Bíblia aberta, falar de Jesus. Não se pode mais. Tá lá no meu Facebook, se eu não me engano. Enfim, então a gente vê aí que ele tem vencido, mas ele vai vencer ainda mais. Amém? Então vamos deixar quieto. O primeiro selo, então, se refere ao cavaleiro no cavalo branco. Tem quem diz que é o anticristo. Tem quem diz que é um espírito que ronda o mundo. Tem gente que diz que é o próprio Jesus. Mas eu, particularmente, eu vou mais para o lado de identificar que aqui é o espírito do anticristo. Não sei. Vamos continuar lendo, vamos refletir, porque é assim que a gente tem que ler a Bíblia. A gente, a princípio, tem uma ideia, aí a gente vai buscando as referências e aí a gente vai entendendo. Porque pode até ser que esse cavalo branco nem seja o espírito do próprio anticristo, hein? Eu não sei. Porém, ele ganha uma coroa. Os outros cavalos não ganharam coroa. Por isso que dá a entender que tudo aponta para o próprio anticristo ser esse chamado cavalo, ok? Mas vamos continuar. O segundo selo, versículo 3, capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Ana, quem é esse ser vivente? Recapitulando. João, ele tem a visão ali no trono de Deus, ele vê os anciãos e tal, e ele vê 4 seres viventes, e ali ele descreve que eles tinham olhos na frente, atrás, e descreve uma série de características que não nos dá a entender que não é nem um anjo, nem um ser humano, nem Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, mas é um outro tipo de ser vivo presente ali no céu, o chamado ser vivente.
E aí eu até falei, se na Terra, que está corrompida pelo pecado, Deus criou tantas biodiversidades, por que lá na eternidade Deus não poderia criar mais seres? Ok? Disse também que ele deve ser lindo, deve ser belíssimo. Nós não temos noção para visualizar algo do gênero. A gente tende a imaginar que é um monstro, porque olho na frente, olho atrás, e todas aquelas características, a gente está acostumado pela televisão, pela mídia, por Hollywood, a ver muita figura de monstros ou coisas anômalas, né? Então parece que é algo feio. Mas eu acredito que todos os seres celestiais são belíssimos. E que quando a gente vê esses seres, a gente vai ficar estarrecido, porque, uau! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amam a quem? A Deus. Então, vamos, ter essa prudência de imaginar, de crer que tudo que está no céu é glorioso, é belíssimo demais, amados. Então, olha só. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Então saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Agora olha só, em Zacarias capítulo 1, eu preciso ler com os irmãos todo o capítulo 1, se eu não me engano, do livro de Zacarias, ou não, até certa parte. Vamos ver aqui o que eu encontrei. Isso são as referências bíblicas, amém, meus irmãos? Olha só, você abre lá em Zacarias capítulo 1, olha o que fala sobre, olha que coisa interessante que a gente acha. Exortação ao arrependimento, o título é esse, ok? No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Só um detalhe, amado, só um detalhe. A Bíblia, quando ela se refere a certos personagens, ela fala de quem eles são filhos e de quem eles são netos e até bisnetos. Para quê? Para que quando você vai estudar a genealogia das pessoas, você entenda quem são essas pessoas. Deus, quando ele cita certos personagens, ele dá a referência, como é que eu falei aqui agora, né? Os pais, os avós, por quê? Para você entender que são pessoas realmente... é aquele, entendeu? Deus, ele destaca essas pessoas a nível filho de quem, porque às vezes você vai ver outras pessoas com o mesmo nome, você vai ver outras histórias na Bíblia com os personagens que têm o mesmo nome. Por exemplo, é o caso de Judas, tem Judas Iscariotes e tem um outro Judas, que é o irmão de Jesus, né? Então a Bíblia, ela te dá essas referências para que você não se confunda, tá? Para que você saiba quem é a pessoa em questão. E esse tal de Zacarias foi um profeta, um grande profeta de Deus, filho de um tal de Baraquias, filho de um tal de Ido. E ele disse: o Senhor se irou em extremo, olha, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, desculpa, para ler hoje eu tô mal, hein? E eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, o arrependimento, se você se volta para Deus, Deus se volta para você. Diz o Senhor dos Exércitos: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram:
como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar. Segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele o fez. Quer dizer, os profetas morreram. Muitos ainda ficaram por algum tempo, né? Só que a justiça de Deus atingiu a todos no final. É isso que ele está dizendo. Então, o livro de Zacarias, ele começa exortando o povo para quê? Para o arrependimento. E aí ele entra com a visão dos cavalos. E aqui em Zacarias, Velho Testamento, você vai ver os mesmos cavalos que estão no livro de Apocalipse. E olha onde que eu quero chegar com toda essa conversa. No 20º, deixa eu só ver aqui até onde eu tenho que ler. Ok. Eu vou ler. No 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Olha aí o cavalo vermelho de novo. Um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. A cor baia é uma espécie de amarelo mostarda. Ela também pode se inclinar um pouquinho para o marrom ou para aquele verde folha seca, meio verso amarelinho, tá? Então, olha só, tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho e esse estava parado entre as murteiras, quer dizer, aquelas plantinhas, né? Que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então, perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Zacarias, eu te mostrarei quem são eles. Então, respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então, aqueles cavalos vermelho, baios e brancos eram os cavalos que o Senhor Deus tinha enviado. E aqui o tempo escrito aqui é tem enviado para percorrerem a terra. Esse tem enviado significa um contínuo tempo. É algo relacionado a algo vigilante. Se eu digo, eu saí de casa e liguei a câmera, então eu liguei a câmera e saí de casa, porque se viesse alguém naquele momento, a câmera iria filmar. Quando eu volto, eu iria assistir para ver se tá tudo tranquilo, tudo tá posto, ok. Mas se eu falo, eu tenho deixado a telecâmera ligada e saí de casa, significa que eu, além de ter saído, a câmera está sempre ligada, com eu fora de casa ou com eu em casa. Comigo, né? Como é que eu deveria dizer aqui no belo português? Mas os irmãos me perdoam. Enfim, então ele fala. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, olha só, parece que é o próprio cavaleiro vermelho que responde para ele aqui, porque olha só, tive à noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então pergunta Zacarias ao anjo que falava com ele, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então o anjo fala para Zacarias, eu, o anjo, te mostrarei quem são eles. E aí vem no próximo parágrafo, então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então Deus ele já tem enviado esses cavalos desde sempre para percorrer a terra. Tão é real isso que eu estou falando, que continua.
eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre eles. Então tinha um anjo do Senhor que estava também entre essas tais murteiras, essas plantas, essas ervas, nesses espulhos. E disseram: nós, esses cavaleiros, o cavaleiro do cavalo vermelho, do cavalo branco, e aqui fala também cavalo branco e baio, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, olha só. Então o anjo do Senhor respondeu. Aqui é um anjo. Esse próprio anjo responde: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Amados, aqui nós estamos vendo esses cavalos no tempo de Zacarias. E aqui nós estamos vendo esses cavalos dizerem: nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Isso aqui foi num período então de certa calma e tranquilidade. E aí o Senhor responde com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava com ele. Então aqui nesse caso estava acontecendo em Jerusalém. Estava acontecendo em Jerusalém essa situação. E nessa situação tinham esses cavalos. E o livro de Apocalipse, na minha referência bíblica, mandou eu voltar em Zacarias. Amém? Então, por isso que eu, Ana Paula, falo sempre que eu não sei se esses selos já estão abertos. Porque a Bíblia me diz que esses cavalos aqui, eles têm percorrido a terra para ver como que ela está. É como se Deus liberasse esses cavalos, esse espírito nesses cavalos para percorrer a terra todos esses séculos. E de acordo com a condição que a terra está naquele momento, eles agem ou não. Você vê que em Zacarias que eles não fizeram nada. Eles simplesmente falam. Nós percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Mas agora, nos nossos dias, a terra está repousada e tranquila. Olha só. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Nesse caso, já lhe foi dado em Apocalipse, a esse cavalo vermelho, lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Isso é um espírito, meus amados. Quando Deus ele enviou a última praga para o Egito, que foi a praga da morte dos primogênitos egípcios, Deus ele fala: eis que enviarei um espírito, é um espírito de morte. E ali Deus manda o povo passar nas portas, né, nas portas, digamos assim, na entrada da casa, sangue de cordeiro. Porque quando passasse aquele espírito de morte, visse aquela porta selada, marcada, ele não entraria e levaria a vida do primogênito dos judeus, dos israelenses, digamos como vocês quiserem. Mas quando ele passasse e visse uma porta sem o sinal, ele entrava e levava o primogênito. Quer dizer, teve um espírito de morte vindo da parte de Deus. Então Deus tem os seus espíritos que trazem juízo na terra. Isso sempre tem acontecido. Você lendo, você encontra essas coisas. Amém? Então, eu estou só falando aquilo que eu encontro na Bíblia. É a Bíblia se respondendo por si só. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi,
E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui é um cavalo de juízo econômico. Nós estamos vendo aqui alguma coisa relacionada com economia. E esse cavalo tem na mão uma balança, e ele é ordenado somente a não danificar o azeite e o vinho. Eu, Ana Paula, não sei o que significa ao pé da letra esse azeite e esse vinho. Mas eu sei que toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada com óleo, com azeite, eu me lembro do Espírito Santo. E toda vez que eu escuto falar de vinho, eu me lembro também de sangue. Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz por nós. Amém? Pode ser que esse não danificar o azeite e o vinho, quem sabe seria ainda não danificar aqueles que pertencem a Deus, que tem o azeite, o Espírito Santo na vida deles de algum modo. Mas eu não quero entrar em detalhes para não falar besteira, é aquilo que eu estou falando. Eu só sei que quando se abrir esse terceiro selo, se ele já está aberto, é mais fácil a gente interpretar. Porque se esse selo já está aberto, a igreja ainda está na terra, a igreja tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, então esse azeite é a presença do Espírito Santo em nós. E esse vinho pode ser sim o sangue de Cristo que nos lava. Então nós não somos danificados, mas pela economia, não sei dizer, porque muitos irmãos estão passando problemas financeiros. Pode ser que não estão passando fome, eu não sei. Amém? Então se esse selo ele já está aberto, então o primeiro e o segundo também está. Então, se o primeiro selo está aberto, o cavalo branco saiu vencendo. Então, já está tendo vitórias no mundo. E quando você olha para fora, realmente, você vê os senhores do mundo tendo vitória atrás de vitória. Eles têm conseguido cumprir a chamada agenda global deles. No segundo selo, você tem o cavalo vermelho. E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. E nós vemos hoje os homens se matando uns aos outros. Todos os dias a gente ouve notícias terríveis de assassinatos. Amém? Então, se esse segundo selo também está aberto, a gente está bem em sincronia com esses fatos, com as causas que esses cavaleiros agem, eles trazem à terra. E nós temos realmente uma grande crise já acontecendo, principalmente no Brasil, que nos últimos 5, 6 anos o valor do dinheiro perdeu. Eu me lembro, na penúltima vez que a minha tia veio aqui na Itália, R$1 valia 2 euros. Não, perdão. €1 valia R$2, R$2,50, 2. Teve vez que tá R$1,50. Gente, teve uma vez que a minha tia veio aqui, que o euro e o real tava praticamente igual. Tava quase igual, que ela não teve dificuldade nenhuma para comprar passagem, tudo foi muito calmo. Foi quando veio a minha irmã. Alguns anos depois, não tem nem 4 anos que minha irmã veio aqui, hoje €1 vale R$4. Quer dizer, perdeu 4 vezes o seu valor. A gente vê a diferença. Eu lembro que antes da Copa do Mundo, um pouco antes, estava se dizendo, não, o Brasil está cheio de oportunidade de trabalho e não sei o quê. Foi quando meu marido almejou tentar ir para o Brasil, melhorar a vida, arrumar um emprego, que ele é eletricista, tem diploma, tem tudo. E todo mundo, sim, que aqui está tendo emprego demais, o Brasil está crescendo, e estava realmente. Agora hoje eu escuto o contrário, ninguém está tendo emprego, está todo mundo ficando desempregado. Minha irmã mesma acabou de perder o emprego dela. Então assim, meus amados, se a gente já está no terceiro selo, eu, Ana Paula, não posso garantir. Mas a gente simplesmente está lendo e comparando as coisas, amém? Uma coisa é aquilo que eu disse, eu não afirmo nada quando eu vejo que eu não posso afirmar, ok?
Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, ou esse cavalo dessa cor esquisita aí. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Esse cavalo, quando ele mata, quem morre por ele vai para o inferno. Olha que coisa terrível. Ele vem, atrás dele vem o inferno. Significa que quem esse cavalo toca não é salvo. E isso traz para nós o entendimento que aqueles que são de Deus não serão tocados pelo cavalo do cavalo amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Porque é óbvio, olha, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Então o cavalo amarelo é a própria morte. O inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Quarta parte. Então, se a gente está falando aí de um planeta Terra eu estou dando exemplos sintéticos, nós ainda não estamos nesse número não, nós estamos na casa dos 7 bilhões, ok? Mas imagine, para fazer um cálculo fácil, né, para a gente não queimar muito o cérebro hoje, imagine que no planeta Terra tivesse exatamente 8 bilhões de habitantes. Esse cavalo ia levar com ele 2 bilhões de habitantes. Pum, direto para o inferno. São pessoas que não são de Deus. Elas nunca tiveram, provavelmente, o nome escrito no livro da vida. Ou, se tiveram, esses nomes foram riscados. Porque elas não vão para o céu, elas vão para o inferno. Amém? E as criancinhas então que estão morrendo na guerra? As criancinhas que estão morrendo de doença aí, como ébola e tudo, estão na idade da inocência ainda? Amém. Então vão para o céu. Mas o resto está indo para o inferno, ok? Quando a gente ouve falar espada, em pleno ano de 2016, a gente pode julgar dentro também armas químicas, biológicas, espingarda, revólver, tanque de guerra, navio de guerra, pequenas bombas que passam com esses aéreos de caça. Tudo isso, tudo quanto é arma de guerra, entra aqui na espada. Inclusive as espadas. Amém? Então, não sei se esse cavaleiro já está solto. É aquilo que eu estou falando. Até o quarto selo, tudo que está acontecendo está muito em cima da realidade. E aí, quando a gente vai lá no livro do senhor Ezequiel, o profeta Zacarias, desculpa, porque a gente entra em Ezequiel hoje também. Lá em Zacarias, a gente vê que esses cavaleiros tinham já sido soltos. Eles vêm como que para vigiar. Vamos ver, a terra como é que tá? Ela tá calma? Ela tá tranquila? Então a gente não age. Mas não tá calma, não tá tranquila, então nós vamos fazer aquilo que nós fomos criados, matar, trazer crise econômica, trazer morte e destruição. Então, amados, eu, Ana Paula, de coração, eu não sei. Amém? Vamos continuar, o quinto selo. Deixa eu só ver aqui, assim, até então nós estamos no ritmo justo. O quinto selo, é porque eu anotei algumas coisas para eu não me perder. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Esse altar é o altar de Deus. E João não estava mais na terra, ele já estava no céu em espírito. Então, quando Jesus Cristo abre o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Está falando dos mártires, daqueles da igreja de Esmirna, que ainda existem. Esses aqui clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por que eles falam assim?
Se você para analisar, por exemplo, nesse grupo tem os mártires da Inquisição da Igreja Católica alguns séculos atrás. E aqueles que os mataram, torturaram e etc., já estão no inferno. Quer dizer, já existe uma pré-vingança, quer dizer, os seus assassinos já estão vivendo aquilo que merecem, estão queimando no inferno, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. E por que que esses aqui estão clamando, ainda assim, por justiça? Porque eles falam: não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, porque eles querem juízo sobre o mundo. A culpa, o espírito da perseguição, meus amados, não estava só sobre aqueles que os mataram há séculos atrás, mas é um espírito de perseguição, de ódio contra aqueles que são de Deus, que caminha de séculos em séculos no planeta, que está hoje acontecendo principalmente na mão dos muçulmanos, que estão matando os cristãos. Então é um espírito, e a gente vê uma terra cheia de sangue derramado, inocente. Hoje esse sangue já decompôs, já virou terra, já evaporou, fale como você quiser. Mas quando Deus olha para o mundo, ele vê o sangue de cada pessoa que morreu por amor ao Evangelho, como se tivesse sido derramado naquele exato momento. Porque Deus vê um planeta culpado, cheio da culpa, porque o sangue dos inocentes caíram sobre a terra. E como que profanaram a terra, entendeu? Então aqui nós estamos falando de alguém que vê um mundo profanado. Essas almas, elas veem um mundo profanado. Deus vê um mundo profanado, porque foi derramado sangue inocente. Por isso que ele fala: até quando o nosso sangue, Desculpa, Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por isso que eles falam assim. Aí o que acontece com esse povo, com esses santos? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Pouco tempo. Quando chegar nesse nível aqui, vai se dizer para esses santos: vocês têm que se repousar ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o quinto selo é um selo de clamor por justiça. Quer dizer, os cavaleiros, né, esses cavalos que a gente falou, eles vão estar agindo na terra, vão estar derramando o juízo de Deus. É já um juízo de Deus. Se você imagina o cavalo amarelo trazendo a morte através da peste, da fome, da espada, né? E atrás dele está o inferno de boca escancarada, isso já é juízo. É Deus ceifando a terra. E aí no quinto selo entram as almas desses que morreram por causa do Evangelho. E aí eles recebem o quê? Vestes brancas, porque o branco é o quê? É a pureza, é a justiça. São pessoas que não têm manchas de pecado diante dos olhos de Deus ali naquela situação, amados. Eles morreram por Cristo, mais ainda, né? Então, aí a gente entra no chamado sexto selo. O sexto selo, João, né? O apóstolo João, quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. E aqui, meus amados, meus queridos, eu, Ana Paula, posso dizer com muita segurança, com muita certeza, que o sexto selo não foi aberto ainda. Até o quinto selo, a gente fica na dúvida, fica no ar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando a gente chega no sexto selo, basta olhar para fora. E olha o que ele fala aqui e olha se já aconteceu ou está acontecendo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Não está falando grandes terremotos. Foi dito grande terremoto. Quer dizer, vai acontecer um grande terremoto. Esse terremoto
provavelmente ele vai ser da escala 10, que até hoje nunca aconteceu em lugar nenhum do planeta Terra. A gente já ouviu falar de terremoto de magnitude 9 ponto alguma coisa, foram os que causaram as tsunamis do ano de 2004 e do ano de 2011. Mas um terremoto de 10 graus na escala Richter, até hoje, nunca se registrou em nenhum lugar do planeta. E ele é o mínimo para se tornar um grande terremoto. Então, vi quando o Cordeiro abriu, se ele sobreveio grande terremoto, está no singular, não fala grandes terremotos, porque a gente já teve grandes terremotos, mas esse aqui vai superar todos. Eu creio que esse terremoto, ele vai trazer a chamada mega tsunami que muitos de nós estamos sonhando. Eu mesma sonho sempre com uma tsunami de uma onda de mais de 100 metros. E ela entra arrebentando as costas de cidades aí pelo mundo afora. Essa tsunami que teve no Japão, a tsunami que teve lá na Ásia, naquela época, no ano de 2004, a onda, por exemplo, aquela que teve na Ásia, que arrebentou, né, fizeram até o filme e tal, foi até na Índia, uma bagunça. Eu ouvi dizer que ela não passou de 5 metros. É uma onda que não passou de 5 metros. Ela era muito ampla na sua extensão, quer dizer, ela tinha muitos quilômetros de mar adentro. Então, foi uma massa de água, mais ou menos de 4 a 5 metros, que entrou terra dentro. E como ela era muito ampla, muito larga, muito, né, grande, ela teve muita força e ela entrou com tudo. Mas você vê, tiveram árvores em pé, que ainda ficaram em pé. Tem gente que conseguiu subir para alguns lugares e sobreviveu. Tem gente que já num apartamento de 9 andares conseguiu sobreviver. Mas bem dentro da terra, né? Não bem no... Porque aqueles que estavam na beira da praia ali, bem no início ali, foi tudo embora. Naquela do Japão foi terrível. Ela também, mas não foi uma onda de 10, 20, 30 metros. Ela não passou de 6 metros de altura. Talvez chegou a 10, não sei os dados precisos, mas ela foi também muito extensa, muito grande no seu volume. Então isso gerou a força da destruição, que não acabava mais. Ela ia entrando terra dentro e arrebentando com tudo. Mas a onda que eu sonhei e que a maioria dos irmãos tem sonhado, é uma mega tsunami aí de mais de 100 metros de altura. Essa onda, ela não é grande só em altura, mas ela é grande também em extensão. É como se você pegasse os tsunamis que aconteceu no Japão ou na Indonésia, sei lá exatamente, né? E multiplicasse essa onda, essa força de destruição, essa potência, por no mínimo 20 vezes, 25 vezes. Porque se é uma onda, por exemplo, de 5 metros, para chegar numa onda de 100, na potência da destruição que ela teve, você, para chegar para 100, você multiplica 20 por 5, 100. Quer dizer, então, 20 vezes mais poderosa, destrutiva do que essas ondas. É esse o terremoto que está falando do sexto selo. A Bíblia fala que o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E fala, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Amados, vários irmãos têm deixado sonhos pelo YouTube, sonhando com estrelas caindo do céu. Estrelas caindo do céu. Eu, Ana Paula, há mais ou menos um mês atrás, eu tive uma visão. Foi muito rápido, mas foi coisa de um segundo. Eu estava ainda deitada para levantar e eu sei que era visão porque eu estava acordada e foi muito rápido. Eu me encontrei
acima da atmosfera da Terra. Eu não via a Terra, mas eu sei que eu estava muito alto. Eu não estava alto como no Monte Everest, mas eu estava literalmente flutuando. É como se eu estivesse numa posição que está um satélite, né? Eles estão flutuando na atmosfera da Terra. Então eu estava nessa posição fisicamente falando, e eu olhava para o céu, para o longo céu, para o espaço profundo. Quando você vê o céu do alto, você vê muita estrela. Eles dizem, é como se você já viu quando não tem lua, a atmosfera está bem limpinha, não tem muita luz de cidade, né? Você está no interior, na roça, você olha para o céu, você vê tanta estrela. Pois é, eu estava ainda mais elevado, então eu vi ainda mais estrela, e eu vi tanto pontinho branco, porque eram as estrelas, né? Tudo aqueles pontinhos brancos. De repente, é como se essas estrelas estivessem apoiadas numa espécie de lençol que fosse chacoalhado, e elas, bum, caíram. Para tentar fazer os irmãos entender o que eu vi, é como se eu tivesse, você já viu, você come na mesa, né, pão, aí fica aquele tanto de farelinho de pão. Se você pega aquela toalha de mesa e dá uma sacudida nela de uma vez só, aqueles farelinhos que estão estáticos, parados, firmes, ali no cantinho, eles de corpo, eles bum, levantam e vai no ar e cai de novo. Eles são sacudidos. A visão que eu tive é que aquelas estrelas tinham sido literalmente sacudidas, e quando elas caem verso de mim. Elas vieram na minha direção, elas vieram na terra. Foi de uma vez só. E aqui fala no 6º selo. Aqui fala: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O que eu quero dizer aqui é que o 6º selo é a visão e os sonhos que a maioria dos irmãos estão postando pelo YouTube, de grande tsunami, de grande terremoto e de estrelas ou meteoros ou meteoritos, chame como você quiser, caindo do céu. E a coisa é tão real, que nos últimos, eu conto do ano de 2013 para cá, que foi quando caiu um meteoro na Rússia, que todo mundo viu. Para mim, aquilo ali foi a espécie da abertura das Olimpíadas. Você já viu como é que é a abertura das Olimpíadas? Eles fazem uma apresentação, então todo mundo entende, opa, começou as Olimpíadas, a tendência agora é acontecer. Então, para mim, aquele meteoro do ano de 2013, no mês de fevereiro, que caiu na Rússia, que todo mundo viu, ficou todo mundo assustado, foi a abertura de um evento que está acontecendo. É o prelúdio, é o anúncio do que está para acontecer. E se você analisa comigo, da quando aconteceu aquilo que foi notificado na televisão pelo mundo inteiro, não sei se antes aconteceu, já ouvi falar que sim, mas era raríssimo. Mas daquele ponto até o dia de hoje, quantas notícias a gente tem visto de meteoro caindo do céu? Que está aí pela internet afora. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. É como se Deus, todos esses anos, 2013, 2014, 2015 e 2016, todos esses anos, Deus tivesse feito, ó, puf, caiu outro. Ó, puf, caiu outro. E o mundo inteiro acompanha, ó, puf, caiu 2, caiu 3. Fenômenos de coisa caindo. Será um meteoro? Será que sim? Será que não? Isso é um prelúdio. Isso é um anúncio que está vindo o 6º selo. Então, quando todas essas pessoas contam nos sonhos, eu vi um meteoro caindo, eu vi o céu caindo em chamas, eu vi tsunami, eu vi um terremoto, eu vi isso, eu vi aquilo, eu, Ana Paula, acredito. Primeiro porque eu tive para mim mesma, que eu posso simplesmente não relatar essas experiências, ficar guardando só para mim, como muitos fazem. Mas segundo porque Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, fala que vai acontecer já no 6º selo, amados. O sol, ele vai ficar negro. Ele vai ficar negro. Isso não é um eclipse para mim. Isso para mim não é simplesmente um eclipse. Mas ele vai ficar negro, e a lua, como sangue. Por que o sol fica negro e a lua como sangue? Porque o sol, ele é mais poderoso, ele é mais forte, ele é um pouco maior do que a lua. A Bíblia fala em Gênesis que Deus criou o luminar para o dia
E um luminar um pouco menor, está lá com essas palavras, para iluminar a noite. E chamou sol e lua. A partir do momento que Deus então cria esses luminares, o sol fica negro porque ele é mais luminoso, mas a lua fica vermelha como sangue. Isso me lembra muitas erupções vulcânicas acontecendo em contemporâneo com esse terremoto. Porque um terremoto, ele também gera erupções vulcânicas, dependendo da região em que ele acontece. E se aqui está falando de um grande terremoto, nós estamos falando de algo global. Então são muitos vulcões entrando em erupção. E se isso vai acontecer, vai jogar muita fumaça na atmosfera, no céu, e automaticamente o Sol e a Lua não vão poder ser vistos como estão sendo vistos agora. E junto com essas coisas vai cair meteoro da Terra. Quer dizer, você vai ver juízo na Terra e juízo no céu. Isso aí é Deus começando a disparar a sua ira. E eu, Ana Paula, não acredito que a igreja vai estar na Terra diante deste selo, porque isso aqui vai ser terrível demais. E eu tenho muito ainda para ler sobre o sexto selo, eu vou parar nele, porque senão eu acho que a gente não dá conta. Olha só. Caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso não aconteceu. Isto não aconteceu. As montanhas que estão aqui de frente para minha casa continuam aí. Provavelmente, aonde você mora, está tudo no seu lugar. E olha só, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Isso aqui vai além de anticristo, isso aqui vai além de exército, lei marcial. Isso aqui é juízo climático, é cataclisma. Cataclisma são vários eventos acontecendo do mesmo momento. Tsunami, terremoto, meteorito, vulcão. E aqui fala, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconde que nas cavernas e nos penhascos. E a gente está vendo aí, os Estados Unidos está prontinho com bunkers. A Rússia está prontinha com seus abrigos subterrâneos. A Europa está cheia de bunkers. Se você vai na Suíça, na cidade de Zurigo, onde teve meu marido e uma amiga, uma irmã em Cristo também confirmou isso, toda a construção na Suíça, principalmente os apartamentos, os prédios, tem os bunkers, que tem lá de tanto em tantos meses, tem que renovar toda a reserva de alimento. Meus amados, isso é o sexto selo sendo aberto diante dos nossos olhos. Amados, eu posso dizer de todo o coração, nós não vamos estar aqui. Nós não vamos estar aqui, porque a destruição vai ser muito grande. Aonde as pessoas vão se esconder, meus amados? Aonde? Olha, porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? Do Cordeiro de Deus. E quem é que pode sustentar? Se a própria Bíblia fala que isso aqui é ira, e a Bíblia fala que Deus não nos destinou para a ira. Quer dizer, a Bíblia respondendo todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente não entende. E para terminar, eu queria entrar aqui no 144 mil, mas eu não posso fazer isso porque eu vou fazer confusão, ok? Mas eu quero ler com os irmãos Isaías 13, 6 a 11. Deixa eu achar aqui. Isaías 13, 6 a 11. E eu vou encerrar hoje aqui, no sexto selo. Olha. Uivai, pois está perto o dia do Senhor.
vem do Todo-Poderoso como assolação. Olha as palavras usadas aqui, assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. A mulher parturiente significa a mulher que está dando à luz. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. O brilho, o desespero, o suor. O vermelho, a cor do desespero. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao 11. Está em concordância com o sexto selo. Se você não é de acordo comigo, você não é de acordo com a Bíblia. Irmãos, eu estou tirando todas as minhas marcações aqui. Eu acabei por hoje. Eu não sei se até o quinto selo está tudo aberto, já está em execução. Não tenho realmente estrutura para falar e afirmar que está acontecendo ou não. Mas o sexto selo, de olho fechado, eu posso dizer para os irmãos, não está acontecendo ainda. Mas a Bíblia fala no finalzinho, porque chegou o grande dia da ira, e quem é que pode suster-se? Só para fechar, eu queria entrar hoje já no 144 mil, mas isso aqui vai gerar um pouco de confusão, tá? Mas só para os irmãos entenderem, o capítulo 7, ele tá dentro do sexto selo, e você vai ver os 144 mil selados de Israel. Então você, só para mostrar para os irmãos que isso aqui já é grande tribulação, o sexto selo, provavelmente ele inaugura a grande tribulação, porque lá em Isaías fala que é a mulher que está sofrendo e se contorcendo, dando à luz. E a Bíblia fala que a tribulação ela vem como dores de uma mulher em trabalho de parto. E você tem visto ao longo dos últimos anos as contrações aumentando. Mas a mulher, quando ela está dando à luz do tudo, essa mulher contorce, ela grita, ela chora, ela está desesperada. E o sexto selo, ele vai ser exatamente a descrição exata de uma mulher sofrendo em dores em trabalho de parto. E a Bíblia fala que são as dores de Jacó. E aqui você já vê Israel entrando em cena de um modo tão maravilhoso, aonde fala dos 144 mil. E o quinto selo, anterior ao sexto, fala daquelas almas que estão clamando justiça. E aí é dito para eles, ele dá uma veste branca e pede que esperem, que repousem mais um pouco de tempo, até que aqueles que terão que ser mortos como eles vão completar o número. E ali você entra aqui, você entra aqui, só em juízo, trombeta, você entra aqui e a mulher que está fugindo no deserto, aqui entra tudo isso. Então, amado, querido e querida, para mim, Ana Paula, até o quinto selo, eu não tenho condição de dizer se está acontecendo ou não, porque os sintomas são muito parecidos com o que a gente está vivendo. Mas o sexto selo, quando ele for aberto, o negócio vai ser terrível. Se nós vamos ver esse sexto selo, pode até ser. Porque o arrebatamento ele vai ser num abrir e piscar de olhos. E a Bíblia fala que
À meia-noite ouviu-se o som da trombeta e se clamava pelas ruas: eis o noivo, vinde para as bodas do Cordeiro. As 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas então acordam e ali elas vão para a boda do Cordeiro. Nesse meio tempo, as insensatas percebem que elas não têm azeite suficiente. Desesperadas, elas pedem para a virgem: dá-nos um pouco do seu azeite. Aí a virgem prudente fala: não, porque se eu dar, vai faltar para mim e para você, vá comprar. E elas escapam já na hora da meia-noite. E elas entram para as bodas e a porta é fechada. O que isso quer dizer? O que a hora da meia-noite no seu relógio significa? A meia-noite no seu relógio é quando está virando a hora. Quer dizer, segunda-feira, 11h59 é segunda-feira, 11h59. Segunda-feira, meia-noite é ainda segunda-feira, meia-noite. Mas meia-noite 1 já não é mais segunda-feira, é terça. Então, a meia-noite 1 do dia de segunda já não é mais a segunda, é a terça. E a Bíblia, ela é dividida em dispensações. Eu não vou entrar aqui no nome de cada uma, porque eu não me lembro, mas eu sei que nós estamos na dispensação. A última foi a dispensação da lei. A atual é a dispensação da graça. A próxima é a dispensação que eu chamaria da ira, do juízo. Então, olha só, da lei para a graça foi o quê? A morte de Jesus na cruz. Ali foi o evento que mudou as dispensações. E olha que Israel estava caminhando na dispensação da lei desde Moisés. Desde Moisés. Eu acho aqui, pelos meus cálculos ignorantes, foram 2000 anos caminhando na dispensação da lei. Porque de Moisés até Jesus Cristo, pelo que eu entendo, mais ou menos se passaram 2000 anos. Mais ou menos se passaram 2000 anos. De Moisés para trás, se passa de Moisés, digamos, até Noé, Adão e Eva, acho que foi mais ou menos também 2000 anos. E de Jesus Cristo até 2016 atualmente, nós já estamos em 2016 anos. E o número 6 é o número do homem. O anticristo, o número dele é 666. É o número do homem. E ele vai obrigar todos a colocar essa marca. E quem colocar essa marca não vai ter salvação. Então você vai juntando tudo isso, você vai pensando tudo isso, você consegue visualizar o juízo. Porque o anticristo vai se manifestar da sexta trombeta para frente. Do sexto selo para frente. E antes que ele se manifeste, ele está falando aqui de uma catástrofe mundial como nunca se houve antes. Então, olha só, a virgem, ela entra para a boda de cordeiro na hora da meia-noite. É no último momento da dispensação da graça, que a igreja ainda está na terra. Quando ela entra para a boda do cordeiro, o que acontece? A porta é fechada. Entra-se o quê? O caos. O caos. O caos. Então pode ser que a gente até veja esse terremoto acontecer e antes que aquela rachadura que vai dividir a montanha onde você mora, eu moro no monte aqui, eu moro numa colina, né? Tem um mar aqui de frente para mim, mais ou menos a uns 60 metros, eu estou a 70 metros de altitude dele. Então antes que chegue aqui na minha janela, pode ser que eu vou até ver a onda levantando e vindo ferozmente para o meu lado e de repente, eu já me encontro no próximo piscar de olho no céu. E eu não vou ter tido nenhum arranhão. Pode ser que eu vou olhar para o céu, como eu já tive 2 visões do céu, eu vou ver as estrelinhas vindo na nossa direção, como tem irmão sonhando aí. Ana, eu vi as estrelas vindo na minha direção. Eu estava desesperada e dizia: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quem estava perto de mim não acreditava, não estava nem aí, nem pensava no assunto. E aí eu senti no sonho que não me aconteceu nada. Por quê? Porque é a hora da meia-noite, amado, amada, é a hora da meia-noite. Eu creio de todo o meu coração, na minha ignorância, que nós vamos estar na terra até a hora da meia-noite. Lembrando que a hora da meia-noite é treva. Meia-noite é escuro, não é meio-dia. O meio-dia é a hora que o sol mais brilha, porque ele está bem em cima das nossas cabeças, bem no centro e bem mais próximo possível. Quer dizer, a luz está com facho direto sobre nós, não inclinado. Assim como a meia-noite.
A meia-noite é quando a noite está mais escura. É o momento mais tenebroso da noite, é a meia-noite. Depois ela vai clareando até chegar às 6 horas da manhã. Quer dizer, a igreja vai estar na terra até o ápice. Até o ápice. E quando vira o relógio, vira a dispensação da graça, adeus, como adeus ano velho, feliz ano novo, né? Aqui nós vamos cantar adeus ano velho, ou adeus dispensação velha, triste dispensação nova, porque é a dispensação do juízo. Amados, eu só posso dizer, para concluir que a bateria aqui acabou, vai acabar que eu perco tudo. Olha, até o 5º selo, se você abrir os olhos, você vê que as coisas estão muito parecidas com a descrição deles. Isso significa que nós estamos a um passo do 6º selo, caso os outros já estão abertos. E eu acredito que pode estar assim. Amém? Então, se eles estão abertos e estão sendo abertos e eles estão todos contemporâneos, porque não é que um acaba e começa o outro, está tudo acontecendo em acúmulo. De um selo, os eventos vai acontecendo para os outros. E hoje a gente está vendo muita gente sendo morta por causa de Jesus. As decapitações estão acontecendo lá no Oriente. A gente está vendo. Isso aqui me lembra muito o 5º selo. É um período em que Deus nos lembra. Olha só, antes do 6º selo, você lembra dos mártires. É como se Deus quisesse falar para nós, olha só. Já está acontecendo. Olha quanto mártir está morrendo. Nós não estamos vivendo num tempo que o mundo está em paz, como disse lá no livro de Zacarias. Mas nós estamos vendo o povo sendo decapitado toda hora. Criança morrendo aos caminhões. É como se Deus quisesse lembrar para nós. Olha esse sinal. Isso é um sinal da volta. Olha esse sinal. Ele é o sinal que antecede o grande terremoto, amados. Por isso, meus queridos, arrependa dos seus pecados, não tem mais tempo realmente para pecar. Eu já penso assim 5, 6 anos. Imagine você que está chegando agora. Você tem que estar muito mais desesperado do que eu, porque Jesus está voltando. E assim, eu entrego essa palavra antes que a bateria acabe, eu perco 1h26 de gravação. E agora, no próximo vídeo, nós vamos entrar no 144.000, a visão dos glorificados, e vamos entrar aí no 8º selo que abre as trombetas. Vai ficando só pior. Amado, cuide-te para subir no arrebatamento, porque se você ficar para trás, o mínimo que vai acontecer é a estrela caindo do céu. Você já tem um buraco para esconder? Que o Senhor abençoe a todos. Amém, amém.